Oremos então, meus irmãos. Nosso Deus soberano, glorioso, o Senhor que nem de longe pode ser comparado, Senhor, com a nossa humanidade, mas que ao mesmo tempo escolheu ser um humano, encarnar em uma humilhação absoluta e sofreu os, os sofrimentos dessa vida, Deus, como Cristo, para que fosse então elevado em glória e junto dele nós fôssemos também salvos e redimidos pelo Senhor. Obrigado, Deus triuno, porque o Senhor é soberano e é graças a isso que nós temos paz e segurança. Graças ao Senhor nós podemos ter certeza das promessas. Se o Senhor não fosse soberano, não teríamos segurança nenhuma, tudo seria acaso, estaríamos num mar de tristeza, solidão e aleatoriedade. Mas graças a Deus estamos seguros em suas mãos. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de reunião com os irmãos, para aprendermos mais da sua palavra, especialmente sobre a sua lei. Que o Senhor nos conduza a compreender a sua lei adequadamente, para que a nossa vida seja santificada pelo Senhor por meio dela. E que a cada dia nossa vida seja mais repleta de arrependimento genuíno, que nos conduzirá à fé no Senhor e à crença de que o Senhor é suficiente Salvador para nós. Muito obrigado, Deus. Que abençoe a nossa aula. Que todo conhecimento seja para nos, nos colocar de joelhos, encurvados diante do Senhor, e não para a vanglória própria, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o Filho, o Deus Filho, que se entregou por nós. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos então na última aula sobre os 10 mandamentos, o início do primeiro mandamento. Vimos especialmente os deveres exigidos no primeiro mandamento, e estamos fazendo esse estudo por meio do nosso Catecismo Maior, de Westminster. Então agora começaremos a pergunta 105, vendo agora não só as condutas prescritas no primeiro mandamento, mas agora os pecados proibidos. Então veremos de fato agora as condutas proibidas, os pecados proibidos no primeiro mandamento. Que, se os irmãos lembram bem, não terás outros deuses diante de mim. Então, pergunta 105 do Catecismo Maior: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E os pecados proibidos no primeiro mandamento são: primeiro, o ateísmo. Negar ou não ter um Deus. E o Salmo 14:1, que é replicado pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, na carta aos Romanos, no capítulo 1, vai dizer o seguinte: disse o nécio em seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Isso também em Romanos 3, do 10 ao 12. Ele vai replicar o conteúdo do Salmo 14, do Salmo 53. Então, primeiro pecado proibido. Irmão Lucas, boa noite. Primeiro pecado proibido: o ateísmo. Negar ou não ter um Deus. Boa noite, meu irmão. Desculpa por entrar e não ter falado, viu? Sem problema, foi para não interromper. Esquenta não, meu irmão. Caso vocês queiram Cheguei agora interromper a qualquer momento. Oi? Por isso que eu entrei um pouco mais atrasado. Não, tranquilo, meu irmão. Caso queiram comentar, fiquem à vontade. Então, primeiro pecado proibido: o ateísmo. Então, esse é um pecado mais literal que nós extraímos do primeiro mandamento, que é o ateísmo. Ou seja, a negação direta e literal de Deus. Então, o ateísmo, negar ou não ter um Deus. Isso diretamente fere o primeiro mandamento. E no texto do Salmo 14, nós vimos, que o tolo, o nécio, diz em seu coração que não há Deus. E não necessariamente é um ateísmo direto nesse caso. O fato de não existir um Deus.
mas de não reconhecer também, como nós vimos, o Deus como Deus, de não reconhecê-lo também como Deus. Então, é um ateísmo direto, mas também um ateísmo indireto, né? Porque a pessoa pode também conhecer, saber que há um Deus e dizer, afirmar que há um Deus, mas negá-lo direta e voluntariamente. Então, esse pecado também é proibido no primeiro mandamento. Não ter um Deus também, né? Não ter o Deus como Deus, por quê? Porque ele é o Deus verdadeiro. Então, não ter outros deuses diante de mim implica em que Deus é o único Deus verdadeiro, e sendo o único Deus verdadeiro, não devendo nós termos outros deuses, que devemos ter o verdadeiro Deus. Então, não ter o verdadeiro Deus como Deus é esse primeiro pecado que fere o primeiro mandamento. Segundo, a idolatria. Ter ou adorar mais do que um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Então, esse também é um pecado literal, é que a gente percebe. As pessoas tratam, quando elas veem o primeiro mandamento, elas tratam muito mais do ateísmo e dessa idolatria. Então, esses são os mais literais, né? Mas dá para a gente aprofundar um pouco mais aqui, meus irmãos, compreendendo um pouco mais com profundidade esses pecados. Ter ou adorar mais do que um Deus. Então, aqui é o politeísmo ou qualquer outro. Então, nós temos aqui a figura não só do politeísmo direto, como os deuses egípcios, deuses gregos, por exemplo, mas também qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Então, se eu pego o Deus verdadeiro e reconheço ele, não, ele é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Deus, soberano, magnífico, mas ele não é o único. E eu acrescento um outro, o subdeus, eu posso chamar de subdeus, né? Um Deus menor, ainda assim, na adoração, no trono do meu coração, ou em substituição do Deus verdadeiro. Ou quando e, é, esse pecado é sobre Deus ser o único, né? Se ele não é o único sendo substituído, ou se ele não é o único sendo acrescentado a ele outro, aí o pecado da idolatria. Jeremias 2, 27 e 28 diz: Que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste. Porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo da sua angústia dirão: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Então, queridos, nesse caso aqui, o próprio profeta Jeremias, Deus, por meio do profeta Jeremias, exorta o povo e demonstra toda a sua ira contra a idolatria de uma maneira ridícula, expondo a maneira ridícula que o povo agia. O povo, nesse contexto, fazia deuses de pedra e de pau, e eles diziam para esses deuses: Tu me geraste, tu és o meu pai. E eles falavam isso para os deuses falsos, né? E a gente pode fazer essa correlação com o catolicismo romano, com os papistas, o que eles fazem hoje, com os pedaços de gesso. Obviamente que podemos. Obviamente que podemos. Mas, ao mesmo tempo, queridos, é, é igualmente absurdo nós reconhecemos Deus como verdadeiro, mas também acrescentarmos a Ele outras adorações. E nós vamos refletir melhor sobre isso mais para frente da aula, mas a gente já pode perceber aqui que não somente deuses materiais, entidades ou imagens feitas são ídolos. Não somente isso, mas qualquer outro que ocupe esse lugar de nos satisfazer. Então, quando nós percebemos uma ideia de que
um outro alguém me dá a satisfação que eu preciso, seja uma pessoa, seja uma circunstância, seja um estado de alegria ou de bonança financeira, nesse caso, eu estou compartilhando o trono que é de Deus, que me satisfaz como o único e verdadeiro Deus, com o outro. Então a idolatria ela não é só literalmente imagens, como os irmãos sabem, né? Então, pecado número 3, o não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Então nós temos a idolatria direta, o ateísmo, nós temos a idolatria também, nós temos a nossa adoração e satisfação ser direcionada não somente a Deus, mas a outros seres, entidades, pessoas ou circunstâncias. E o terceiro pecado é não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Então, Deus é o único Deus. E Deus é o verdadeiro Deus. Como então saber, eu sei que Ele é o único e verdadeiro Deus, e eu não tenho Ele como meu Deus? Nós refletimos sobre isso na semana passada. Como eu compreendo que o Deus é o Deus único e verdadeiro e não confesso como Deus e o meu Deus? Então, um terceiro pecado proibido nesse mandamento de não terás outros deuses é que você deve ter o Deus verdadeiro como seu Deus, confessá-lo como Deus, como seu Deus. Então, o fato de não tê-lo, não confessá-lo como Deus e o nosso Deus é também pecado. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, o povo de Deus é testemunha do próprio Deus. Testemunha do primeiro mandamento. Testemunha de que não existem outros deuses. Testemunha de que Deus é o único e verdadeiro Deus. E por isso ele deve ser honrado, adorado e confessado como Deus. Jeremias 4:22 diz o seguinte: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. E aí o profeta Jeremias, ele explica o estado de loucura. Deus aqui chama quem não conhece a Deus, quem não confessa a Deus como Deus, de louco. E de fato, meus irmãos, óbvio que esse é nosso estado natural de pecaminosidade, mas isso é uma loucura, meus irmãos. Como eu já perguntei, como nós podemos conhecer Deus e não confessá-lo como Deus? Isso é loucura, isso é tolice, isso é coisa de nécio, de tolo, de louco mesmo. Então, esse é o terceiro pecado proibido, de acordo com o nosso Catecismo Maior de Westminster. Quarto pecado proibido no primeiro mandamento é a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento. Então, qualquer coisa exigida a Deus, que seja feita a Deus, qualquer coisa que seja devida a Deus em virtude desse mandamento, não pode ser negligenciada, deve ser cumprida. Então, nós podemos refletir sobre todas as consequências de conhecer Deus como verdadeiro e único Deus. Quais são essas consequências? Nós vimos na semana passada: ser gratos, adorar, se arrepender. Então, a negligência de qualquer coisa devida a Ele, ou a omissão dessa coisa, também é pecado. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Aqui, por meio do profeta Isaías, Deus demonstra mais uma vez o pecado do povo em negligenciar o sacrifício devido a Deus. Então, Deus deve ser reconhecido e conhecido
E a omissão ou negligência de qualquer coisa que é devida a Deus, como esse reconhecimento, como adoração, como um arrependimento, como um louvor, que, que é devido, que são devidos a Ele, toda a negligência ou omissão de qualquer uma dessas coisas também é pecado. Nesse caso, os sacrifícios, o povo de Israel estava negligenciando os sacrifícios, e não estava invocando a Deus. Então aqui nós tínhamos um problema grave que Israel estava passando quanto ao culto. O culto aqui era um culto completamente deturpado. E isso nós veremos melhor no segundo mandamento, mas aqui no primeiro mandamento também. Também aqui no primeiro mandamento. Você fazer seus irmãos quebrarem o 10º mandamento. Obrigado, mãe. Aqui também nós vemos, porque o culto é uma consequência do reconhecimento, conhecimento de Deus como o único e verdadeiro Deus. Certo? Meus irmãos, caso queiram comentar mais uma vez, eu vou falando aqui constantemente, mas fiquem à vontade também. 5. Outro pecado proibido no mandamento número 1, que é: não terás outros deuses diante de mim. A ignorância, o esquecimento, pecados, né? Vários pecados estão contidos aqui no ponto 5 e nos outros também. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele. E aqui nós temos um mar de pecados, um mar de condutas pecaminosas diante de Deus. Oséias 4, 1 ao 6, dei uma resumida no texto, porque ele é muito extenso, mas os pontos principais são: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui, Deus, por meio do profeta Oséias, ele destaca a ignorância como um pecado gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E aí percebam, meus irmãos, como nós podemos, mais uma pergunta, como nós podemos, retórica, né? Conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus, e o quão magnífico ele é, e não desejar conhecê-lo. Essa foi uma reflexão das nossas aulas no capítulo 2 da Confissão de Fé, né, irmão Michael? Especialmente sobre o ser de Deus e os atributos de Deus. A gente veio batendo, refletindo sobre esse tema, sobre o conhecimento de Deus, sobre o desejo do conhecimento de Deus. E aqui nós vemos que a ignorância de Deus é um pecado gravíssimo, um pecado proibido no primeiro mandamento. Porque quando Deus se apresenta como o único e verdadeiro Deus, nós não podemos mais ser ignorantes quanto a Ele. E aí nós entendemos que aqueles a quem o Evangelho não alcançou, que são ignorantes, de certa forma, quanto a Cristo, a pessoa de Cristo, que eles incorrem nesse pecado. O pecado da ignorância. Ah, mas não foi ofertado a eles o Evangelho. E isso é um assunto para outra aula, especialmente, sobre a livre oferta do Evangelho, sobre a revelação. Na verdade, até nós já tivemos essa aula sobre o ponto 1 da Confissão de Fé, sobre revelação especial e revelação geral. Mas especialmente a ignorância, que em Romanos 1 nós percebemos que ela não é um argumento de desculpa, mas do contrário, nós somos indesculpáveis, porque Deus revelou todas as coisas. Nós vimos também o Salmo 19,
cantamos o Salmo 19 por muito tempo nos nossos cultos de manhã, no domingo de manhã, que Deus se revelou por meio da criação e isso nos torna indesculpáveis diante de Deus. Então, queridos, os índios, as pessoas que não conhecem Deus e que permanecem no estado de ignorância, elas pecam contra o primeiro mandamento. Porque elas deveriam desejar conhecer Deus e deveriam conhecer Deus. E nós também pecamos com a ignorância quando nós estamos satisfeitos em não conhecer. Nós pecamos diretamente, né, o pecado da ignorância. Sim, irmão Michael? Não, tem dois aspectos em cima disso, assim, também, né? Nós estamos aqui em casa também estudando os mandamentos também. E é assim, ó, é uma... Como é que eu vou te explicar, assim, ó? Na realidade, na igreja, né, em si, assim, né? A gente, eu mesmo, né, mais de 20 anos dentro da igreja, nunca foi estudado os mandamentos. Nunca, assim, né? E até porque eles resumem ali, amar a Deus por todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, e esquecem o que é isso, né? Esse é um ponto bem intenso dentro da igreja atual, né? Atual desse último século, assim, né? Acho que antigamente até as coisas elas eram mais assim, né? Então, nós não conhecemos os mandamentos de Deus. E para nós, esse amar a Deus sobre todas as coisas, a gente só diz assim, não tem como amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente ama as coisas, né? E vai vivendo, e não entende o que é isso daí, né? E aí, claro, o primeiro mandamento, né, ele incorpora assim, os 4 primeiros mandamentos, e depois amar o próximo como a si mesmo, do 6º ao 10º, mas tu tem isso. E a gente sabe isso agora também, que incorpora isso, mas a gente não sabe quais são os 10 mandamentos. Então, a gente... Aqui em casa mesmo, quando a gente começou, aí, nos discipulados que eu faço, aí diz assim, a gente não conseguiu nem entender o primeiro mandamento. Aí qual é o primeiro mandamento? Aí as pessoas todas assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É essa que eles têm, né? Não é esse o primeiro mandamento. Então, assim, e quando a gente começa a estudar, aqui em casa principalmente, tá? É uma repúdia, assim, contra Deus, porque assim, eu não tenho como fazer isso aí. Só que é isso que o Evangelho mostra para a gente. Nós não temos como fazer isso daí. E aí nós precisamos de Cristo. É isso que a lei faz com nós. Só que aí parece que as pessoas, né, aqui principalmente, né, eles entendem isso daí e ao mesmo tempo assim, eu não quero mais saber então de mandamento. Eu não quero mais saber de credo. Eu não quero mais saber, não querem mais saber de nada, porque isso, né, para pessoas que em teoria, já foram regeneradas. Então, tu imagina para o mundo receber, né, uma notícia assim. E a outra, como tu estava falando agora ali, né, esse negócio, né, da ignorância, né, como a ignorância não é um motivo para salvação, né, como nós falamos dos índios aquela vez, né, aí uma coisa bem simples é assim, digo, eu não fiz carteira de motorista, passo no sinal vermelho, vem o guarda, nem posso não ter carteira, vamos botar ali, para o guarda me para, aí sim, passasse no sinal vermelho. Aí eu vou dizer, sim, mas eu não sabia, né? Mas tu vai ser multado. Não importa se eu sei ou se eu não sei. Até a lei civil, nossa, moderna, ela entende isso. Que nós cristãos não entendemos, né? Entendeu? Então, se enquadraria nesse mesmo fator da ignorância, né? Não é porque eu não sei que eu não vou ser condenado, né? Não é porque eu não acredito que o inferno não existe que eu não vou para o inferno. Que né? não existe, exatamente. Para eu não acreditar numa coisa, não faz ela deixar de ser real. Exatamente. Mas essa é a pós-modernidade, né? Essa ideia mesmo. Olha, claramente, então a ignorância é pecado, né, meu irmão? E essas pessoas, por exemplo, que rejeitam a palavra, rejeitam a lei, elas rejeitam o próprio Deus. Rejeitam Nós, Deus. nós vamos ver ainda hoje, mais para frente, que o rejeitar também é, óbvio, por consequência, um pecado proibido. O rejeitar a palavra de Deus é um pecado proibido no primeiro mandamento. Então, temos a ignorância e também o esquecimento. Se esquecer de Deus, nós vimos nos deveres exigidos que nós devíamos nos lembrar de Deus. Aqui é só o pecado
oposto. Eu estou até sendo redundante, mas nós já refletimos sobre isso na última aula. Então, se esquecer de Deus, as más concepções, então ter concepções más de Deus. Quando eu olho para algum aspecto de Deus, e eu trato isso como algo mal ou ruim, uma concepção má ou uma concepção errada sobre Deus. Então, entender ou conceber Deus de forma equivocada também é um pecado. E entender Deus também de forma má, enquanto ele é bom, também é um pecado. Entender Deus como injusto, quando ele é justo, é um pecado. Então, as más concepções também são pecados. As falsas opiniões. Então, a opinião veio de onde? Escutei, ouvi falar. Então, cala sua boca. Porque você está pecando ainda várias vezes. Pecando pela ignorância e ainda pecando pelas falsas opiniões. Você não só não tem o conhecimento de Deus, como você está tendo um conhecimento falso sobre Deus. Né? E os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, que é um pouco disso que eu falei também sobre as concepções más, não no sentido da maldade, e não da erroneidade, né? Do aspecto de erro das concepções, mas sim da maldade mesmo das concepções, que é o fato de eu, por exemplo, como eu disse, enxergar Deus injustamente enquanto ele é justo, Deus mal quando ele é bondoso, Deus, enfim, dessa maneira. Deus não amoroso, não há amor, sim. Então, por exemplo, nós podemos refletir de forma prática, não quero perder muito tempo nessas coisas para a gente avançar bastante, e já começar a próxima chamada também, que os arminianos, por exemplo, eles incorrem na incompreensão do calvinismo, e eles criam espantalhos, não compreendem Deus, e taxam o Deus calvinista como um Deus mau. E eles incorrem em todos esses pecados aqui do ponto 5. Quanto à ignorância, quanto a más concepções, falsas opiniões e pensamentos indignos e ímpios quanto a Deus. E óbvio que nós também corremos esse risco, irmãos. Não estamos isentos disso, mas de forma diferente. Só quis exemplificar como que os arminianos incorrem também nisso. Mas nós podemos incorrer em ignorância, esquecimento, más concepções também, falsas opiniões, nós podemos incorrer também nisso. Mas não é por maldade. Mas ainda assim é um pecado contra Deus. E graças a Deus que ele nos mostra também as nossas falsas concepções. Né? Ponto 6. O pesquisar audaz e curioso dos seus segredos. Queridos, Deus se revela a nós. Mas Deus se revela suficientemente e verdadeiramente. Nós já refletimos sobre isso quando tratamos sobre a revelação de Deus, quando tratamos também sobre o ser de Deus, sobre os atributos de Deus. Mas há um limite do conhecimento de Deus. Qual é esse limite? O limite da revelação. Então, quando nós intentamos em conhecer Deus além do que ele quis se revelar, isso aqui não é o desejo muito profundo de conhecer a verdade revelada mais e mais e mais e mais, e entender e aplicar e viver. Não. Isso é o tentar conhecer segredos de Deus. O que são segredos? São coisas ocultas, não reveladas. O que é revelado, nós devemos desejar, conhecer, buscar, tentar entender. E viver. Os segredos de Deus, não. Então, o pesquisar audaz e curioso dos segredos de Deus, esse desejo de conhecer as coisas encobertas, isso, o neopentecostal é craque nisso. Craque em arrumar uns trem esquisito, uns misticismos que é difícil até de conceber, de imaginar. Uma vez eu vi uma mulher falando sobre não sei o que quântico da mente, e aí os segredos da mente quântica, essas loucuras que eles arrumam. E numerologia, e o número tal, e você faz isso 7 vezes, e
Tudo isso é invenção. Tudo isso, eles incorrem em más concepções, falsas opiniões, e também incorrem nesse pecado de tentar conhecer aquilo que Deus não revelou. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aí minha explicação ficou mais óbvia e fundamentada, né? Próximos, toda a impiedade e todo o ódio de Deus. Então, quando eu conheço Deus como o único e verdadeiro Deus, não tendo outros deuses diante dele, qualquer impiedade é pecado. Por quê? Porque elas ferem os próprios mandamentos. Então, nós vamos ver mais 9 mandamentos aqui para frente. Veremos como todas as condutas ferem também esses outros 9 mandamentos. Mas qualquer dos 9 mandamentos feridos são também pecados contra o primeiro mandamento. Porque quando conhecemos o verdadeiro Deus e estamos diante dele, nós devemos obedecê-lo. Então, qualquer impiedade, qualquer ato ímpio, infiel, desobediente, é pecado. E também o ódio a Deus também é pecado, porque como você enxerga o Deus verdadeiro, soberano, maravilhoso e absoluto, e você odeia ele, se ele é bondoso. Como odiar um Deus que é bondoso? Como odiar um Deus que é amável, que é o próprio amor, que é graça e misericórdia? Nesse sentido, toda impiedade e todo ódio a Deus também é pecado. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Romanos 1:30. Próximos pecados. O egoísmo, o espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas, e o desvio destes de Deus, em tudo ou em parte. Então, queridos, isso aqui também é muito comum, e nós percebemos a gravidade da nossa vida enxergando isso aqui. Primeiro, o egoísmo. O egoísmo é idolatria, queridos. O egoísmo, ele é pecado por quê? Porque, nesse contexto do primeiro mandamento, pensem, enxerguem todos os pecados que nós estamos refletindo agora, como vocês estando na cara de Deus, na face do Deus, na cara do próprio Deus, do Deus soberano. E você, na cara de Deus, prioriza a si próprio. Na cara de Deus, você deseja o seu próprio bem e não a glória de Deus. Não parece mais óbvio agora o egoísmo? O espírito interesseiro, então também o espírito interesseiro. Quando você está diante de Deus, a única coisa que você tem que fazer é se arrepender e o adorar. Não sobra espaço nenhum, meus irmãos, para interesse, para querer receber de Deus. Quando a gente fala, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Deus por que ele fez isso, isso e aquilo. Ou então eu vou saber disso e disso e daquilo. Queridos, diante de Deus só nos resta nos arrepender e adorar. Não há margem nenhuma para interesse. E eu não estou falando que isso não existe. Existe e é pecado. Eu, Wesley Christian, padeço dessa miséria, meus irmãos. Padeço de, diante do Deus soberano, somente às vezes pedir, somente desejar. Óbvio que nós devemos pedir. Claro, isso é um conteúdo quando nós vamos tratar sobre a oração, enfim. Mas o espírito interesseiro diante do Deus soberano, ele é pecaminoso. Ele é um pecado contra o ser de Deus. E toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas. Então, a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento. Então, se eu tenho o meu próprio entendimento,
minha própria vontade, os meus próprios afetos e qualquer outra coisa da minha vida. Se eu aplico todas essas coisas desordenadamente ou imoderadamente, eu também estou atentando contra o próprio ser de Deus. Porque tudo que ele me deu para quê? Vocês sabem aí de cabeça a resposta da primeira pergunta do breve catecismo? É qual o fim principal do homem? O primeiro do catecismo é glorificar e se regozijar da graça de Deus, ou de Deus. Isso, basicamente, é isso. Obrigado, irmão Davi. Nada. Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre, eternamente, basicamente. Então, quando nós pegamos esse sentido de que o fim da nossa vida é a glória de Deus, então tudo que Deus nos dá para a sua própria glória deve ser aplicado, obviamente, para a própria glória de Deus. Se tudo que Deus nos dá, como entendimento, vontade, afetos e outras coisas, são aplicados desordenadamente ou imoderadamente, eles não estão sendo feitos para a glória de Deus. Então nós temos aí o primeiro mandamento sendo ferido. Também o desvio destes de Deus. Então também o desvio, em tudo ou em parte, das nossas vontades, dos nossos afetos e outras coisas. Então Filipenses 2:21 diz: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Isso sobre o egoísmo, o espírito interesseiro. Esse é o nosso estado natural, né, meus irmãos? Em 1 João 2, 15 e 16 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, tudo que Deus nos deu tem que voltar para Ele e não para o mundo. O nosso amor tem que ser a Deus e não ao mundo. Então, nós temos mais esses pecados. Os próximos pecados, proibidos aqui no primeiro mandamento, são a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero. Então, em 1 João 4:1 vai dizer: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, ele diz: eu sou o único e verdadeiro Deus, os outros deuses são falsos, mas ele está afirmando que existem outros falsos deuses e que nós, o próprio homem, nós vamos direcionar a nossa fé e a nossa confiança para esses deuses falsos. Deus antecipa que nós depositaríamos a nossa crença no lugar errado e de maneira errada também. Então, não só a descrença, como nós vimos lá no começo, mas a crença vã, uma credulidade vazia, uma credulidade falsa, uma incredulidade ou uma crença herética, falsa, errada, em doutrinas erradas, desconfiança também em Deus e desespero. E aí, meus irmãos, lembrem de enxergar esses pecados como, essas atitudes, como vocês estando diante de Deus, na face do Deus, de um Deus que se revelou como único e verdadeiro. Então a crença nele tem que ser verdadeira, tem que ser forte, tem que ser fiel, tem que ser completa, não pode ser parcial e tem que ser correta, não pode ser errada. Então, as crenças erradas sobre Deus e em Deus, a incredulidade, a heresia, ela é um pecado também contra o ser de Deus. Outro texto aqui separado é de Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É porque quando estamos diante de Deus, meus irmãos,
do Deus verdadeiro e único, não há espaço para nenhuma dessas condutas, né? A heresia, especialmente, e crenças errôneas, elas até parecem, a priori, ser diretamente contra a palavra de Deus. Olha, uma doutrina errada, ela está contrariando uma doutrina correta das Escrituras, que não necessariamente tem a ver com o ser de Deus em si. A gente costuma tratar as doutrinas como a parte de Deus, como abstratas. Deus está aqui e a sua palavra está aqui. A sã doutrina está aqui. É uma coisa diferente. Mas Deus e a sua revelação são a mesma coisa. Não que a Bíblia é Deus, mas ela é a revelação de Deus, a palavra do próprio Deus. As doutrinas ali reveladas, elas são o próprio Deus explicado no que ele quis se revelar. Por isso que a heresia está aqui no primeiro mandamento. A heresia, ela não é somente uma doutrina errada que divide a igreja no campo doutrinário externo. Ela está dividindo a crença. Por isso, quando nós refletimos sobre arminianismo, será que eles são mesmo irmãos? Será que o Deus deles não é um Deus diferente? É por causa disso. É porque a heresia, meus irmãos, a heresia, ela faz com que a Igreja de Cristo e ainda falsos crentes dentro dela, que estão no nosso meio, que a igreja seja dividida não só em estrutura, mas e em doutrina, mas em crença. Uma heresia divide a crença do povo na medida em que alguns se tornam incrédulos de Deus e alguns se tornam crédulos de forma vã ou errados, a ponto de o Deus de alguns nem ser mais o Deus das Escrituras. Por isso a heresia está aqui no primeiro mandamento. Não sei se os irmãos já tinham pensado por esse lado, pensado na heresia como algo que afeta a crença do povo no Deus. Irmão Lucas, fica à vontade. Meu irmão, se for caso de der algum erro aqui no meu áudio, alguma coisa que eu mexi aqui de errado, é porque eu tô mexendo pelo notebook. Aí eu tô aprendendo as coisas aqui ainda. É tudo novo ainda. Olha, Não, tá tudo certo, eu tô tava nem escutando bem. querendo. Pronto, eu tava nem querendo entrar muito nessa questão de arminianismo, calvinismo e tal, que teve alguns problemas durante a semana por conta disso também. Mas assim, o Deus arminiano, se um arminiano ele crê genuinamente em Cristo, ele pode ser salvo assim mesmo assim, ou ele tem que deixar a crença dele em si? Meu irmão, isso aí vai ser mais uma questão temporal. Em qual sentido? Respondendo bem rápido, né, para realmente a gente não perder muito tempo nesse assunto, que tá relacionado sim com o tema, mas para ele não ganhar a, a proporção que não deve, de forma bem direta, a sua pergunta pode ser mais respondida se a gente analisar a questão do tempo. Ora, um eleito, ele será salvo, e ele será salvo para quê? Ele será chamado, ele foi eleito e chamado para quê? Não foi para ser salvo, foi para ser feito à imagem de Cristo. Então, enquanto um eleito tiver vida, ele vai ser a cada dia mais moldado à imagem de Cristo, a ser a semelhança do nosso primogênito, né, do nosso irmão, do Cristo como o irmão mais velho, como o primeiro da criação. Sim, sim, Então, assim, mas o arminiano pode morrer. Ele sim, pode morrer sem desenvolver a sua fé, sem que ele passe a desenvolver a sua fé com a sã doutrina. Ele pode ter algo muito embrionário de fé no Cristo, verdadeiro, uma fé verdadeira, só que
doutrinariamente limitada e que ele pode não ter tempo para desenvolver essa fé, sabe? Assim, não há dúvida, eu não estou querendo me tomar tempo, mas não há dúvida que o Evangelho de Cristo Jesus é monergista. Não há dúvida. Sem dúvida. A minha maior questão, assim, porque assim, eu não quero partir para a parte emocional, mas eu conheço muitas pessoas que são arminianos. Eu não concordo com a doutrina, acho heresia, e é heresia. É algo que tem nem como a gente negociar. Mas eu conheço muitos que, a pensar do erro teológico dele gravíssimo, ele demonstra que tem uma fé genuína. Eu falo assim, a demonstração que ele faz é que tem uma fé genuinamente em Cristo. Crê verdadeiramente. Aí eu fico meio assim, por essa questão. Foi uma vez que eu fui chamado, rapaz, dar um estudo bíblico numa igreja batista. Eu não sei se tem algum irmão aqui que é batista, mas eu particularmente, eu gosto de beber. Aí eu fui chamado, meu irmão, para dar um estudo lá. Aí um amigo lá, ele falou que lá tinha pastora, a confissão era arminiana, tal, tudo. Aí eu fui percebendo, eu fui alertado na hora, né? Aí eu tive que ficar para dar o estudo. Eu digo, eu vou dar o estudo mesmo assim. Aí eu falei sobre santidade, ele falou sobre depravação total, expiação limitada, sem saber que estava falando sobre expiação limitada. Uhum. Falou sobre graça irresistível, sem saber. Aí eu perguntei para ele, depois, quando terminou, né? Eu nem entrei nessa questão de discussão. Eu perguntei, ele fez, tudo que tu pregou hoje, você crê nisto mesmo? Ele fez, creio. O cara não sabe, ele crê nas doutrinas da graça sem saber. É essa questão que eu fico, né? Então, o ponto é esse, meu irmão. É impossível nós julgarmos o que de fato a pessoa crê. Na maioria das vezes, e algumas vezes na verdade, e acompanhando a pessoa de perto, no cotidiano, nós vamos perceber os frutos do que a pessoa crê. A pessoa pode até fingir por um tempo, mas assim, eu imagino que muitos anos de convivência, nós vamos percebendo como que é a prática da crença da pessoa, porque essa que é a nossa vida. Heber Campos Júnior, ele diz que nós não somos homens sapiens, nós somos homo sapiens, nós somos homens homo religiosos, não sei, homens adoradores, nesse sentido. Então é impossível desassociar a nossa crença da nossa prática. Todos temos uma crença, uma confissão, e nós vivemos de acordo com ela. Agora, não dá para sondar realmente o que a pessoa crê. Tem muita gente confusa. Muita Isso. gente não entende o que fala também. E muita gente crê que Deus é salvador suficiente e crê verdadeiramente nisso e é limitado intelectualmente, e essa pessoa será salva, porque ela só precisa de crer no Cristo verdadeiro, crer que Deus verdadeiramente a salvou, que ela não poderia fazer isso por conta própria. Agora, sinergistas convictos, eles não têm parte com a É outra verdade. coisa, né? Mas, assim, é difícil falar sobre isso. Difícil falar sobre isso porque, não que por ser um assunto polêmico, não, eu falo sobre realmente a dificuldade de... E ninguém faz isso, né? Ninguém julga salvação. Quando a gente fala sobre o É, a arminianismo, gente e pode para quem vai sentir essa acabar, aula depois, nós, a gente nós pode estamos falando acabar, sobre a doutrina, né? sim, sim. A gente pode acabar julgando, assim, eu não estou falando que o irmão fez isso, certo? Eu estou dizendo assim, a gente pode acabar julgando a pessoa sem saber. Eu não estou dizendo assim, tem muitos arminianos que falam besteira porque gosta mesmo, gosta, tem Sim, uns que sim. gostam, tem uns que gosta, mas tem uns que não sabem, tem uns que não sabem de fato mesmo. Tipo, por exemplo, eu no começo da cristandade, da fé cristã, eu falava umas besteiras gigantescas. Eu falava que o homem tinha livre-arbítrio, mas só que o meu livre-arbítrio era parecido com o pelagianismo, você ia diretamente. Claro, claro. Acho que Besteira. todos nós. Aí agora, Deus foi trabalhando no coração, ele vai trabalhar no coração de qualquer leito, e uma pessoa, ela pode morrer, falecer, né? No jeito mais delicado. Ela pode falecer num lar pentecostal arminiano, mas a fé dela
no fundo mesmo, por dentro mesmo, é uma fé monergista. Ela deposita sua fé, sua esperança somente em Cristo, crê somente em Cristo. Agora, eu acho que, assim, todos arminianos de forma universal, é a mesma coisa, não. Todos que são convictos mesmo. Eu É, tenho dúvida nessa questão. então, meu irmão, não se trata de julgamento de pessoas, é o que eu ia falar. Quando a gente fala sobre arminianismo, nós estamos falando, eu estou julgando doutrina, estou julgando confissão, estou Eu julgando sei, confissão de fé pública, doutrina, e não julgamento de pessoas. Agora, por óbvio que, e aí o que eu disse quando eu falei aqui sobre as consequências da heresia e das crenças errôneas, é que, e aí o arminianismo, ele também sofre disso, ele também causa isso, que é fazer com que as pessoas creiam num Deus falso. E isso que o essa é a arminianismo questão. faz. Agora, se alguma pessoa não crê nesse Deus falso, crê no Deus verdadeiro, não me pergunte como que ela lida com isso, como que Deus opera isso. Ele mantém ela numa certa ignorância, mas mantendo ela na fé verdadeira, limitada, descontente. Eu não sei por quanto tempo, eu não sei, né? Se a pessoa tem a fé verdadeira, no Deus verdadeiro, ela é salva. Agora, o arminianismo como um conjunto doutrinário, ele conduz pessoas à Ao heresia, erro. conduz mesmo ao erro, e não só um erro prático, mas um erro de crer Sim. erroneamente, de crer num Deus falso. Ô, meu irmão, não foi meu objetivo dizer que o irmão tá julgando a menina nessa questão, não. Eu entendo que é a questão doutrinária mesmo. E eu também faço isso também. Sim, sim. Eu, eu não tenho muito medo, não. Mas, assim, Não, a questão, tranquilo. assim, eu tô muito cuidado quando eu vou fazer essa questão, porque pode parecer, assim, que eu tô julgando a pessoa, mas vai que a pessoa tem uma fé interior verdadeiramente, crê verdadeiramente. Agora, Então, como o irmão falou, eu não sei como Deus faz isso. Deus pode sustentar a pessoa na fé verdadeira. Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Tinha uma certa pessoa que eu conhecia, que era da Assembleia, da Assembleia de Deus, né? Ela era uma mulher muito de oração e tal. Era muito interessante que tinha um filho dela que ela estava afastada. Ela conversando comigo. Ela fez, Lucas, meu filho está afastado, mas eu vou chamar Deus para. Eu vou orar a Deus para chamar ele. E eu falei assim, olha, que interessante. Eu achava que ele. Na minha mente pensando, eu achava que ele ia pelo livre-arbítrio. Mas tudo bem. Aí eu continuei conversando com ela. Ela fez assim, porque ela encostou-se no meu ombro, ela fez assim, porque somente Deus pode salvar. Eu falei, gente, olha, rapaz, entendeu? É essa questão. uhum, Tem gente que fala heresia por fora, mas por dentro não crê nisso que confessa. Essa questão é sim. uma questão muito complicada mesmo, de fato. É Então, isso pode complicado. acontecer, mas assim, o que há também é muita falsa piedade, porque o cristianismo, ele é cultural, ele é um fenômeno cultural, e ele molda linguagem, ele molda, ele molda condutas das pessoas que pertencem a certo grupo. Então é muito comum também nós termos cristãos falsos, que não são. E isso pode acontecer até em igrejas reformadas também, né? Agora, Ô, meu irmão, uma boa tem- pergunta, quando nós vamos avaliar uma situação mesmo de alguém, será? Essa pessoa parece crer no Deus verdadeiro. Será? E ao mesmo tempo, quando nós olhamos e falamos, essa pessoa parece não crer no Deus verdadeiro. A mesma pergunta é pertinente. Será? Né? meu Porque irmão, os discursos podem enganar, né? Quem pode falar, irmão Lucas, meu depois o irmão, irmão Michael pode manifestar também, irmão. Desculpa aí a demora. Pode falar, irmão Lucas? certo? Meu irmão, eu vou falar bem rápido para o senhor falar, certo? Não quero tomar muito tempo, não. Mas assim, meu irmão, na minha família eu tive uma educação muito rígida. Uma educação rígida. Eu gosto por causa da educação rígida, muito rígida mesmo. Os irmãos podem até perceber, quando eu vou entrar no estudo, eu não chego falando, porque não pode. Aqui em casa você tomava até pisa por causa disso, você ficava de castigo. Se você tivesse dois adultos conversando, você falasse. A minha mãe sempre ensinou, falei, ô Lucas, olha, olhe primeiro
olhe primeiro para você, para depois olhar para o outro. Essa questão da gente falar sobre... Eu não estou dizendo que a gente crê em Deus falso, não, mas eu estou dizendo assim, a gente deve olhar também diariamente. O reverendo Heber Campos tem uma pregação dele que ele fala que existe calvinista esquizofrênico. Confessa na soberania de Deus, confessa tal, tudo isso. A teologia dele é uma beleza muito grande, mas a teologia dele não se mistura com a piedade. Ele acaba caindo, na piedade dele, acaba caindo num Deus falso. Essa é a questão que eu tomo muito cuidado e eu gosto muito sempre de falar às pessoas. Para que a gente não caia nisso, né? Não viva uma vida pensando que vivendo com Deus falso, algo do tipo também. Mas só isso mesmo, meu irmão. Obrigado pela dúvida, viu? Meu irmão, que Deus nos livre disso. Deus nos livre mesmo de estarmos enganados, nos enganando, de estarmos nos enganando quanto ao próprio Deus. Irmão Michael? Assim, irmão Lucas, assim, ó, todos nós, na realidade, né, que 99% das pessoas que são cristãos, nascem no lar católico ou cristãos, né, católicos ou arminianos, né. E assim, ó, a mesma dúvida que tu tem, eu tenho, desde que eu passei a conhecer a doutrina reformada, só que a pergunta tem que te fazer assim, ó, por que que tu hoje crê verdadeiramente? E por que que essas pessoas não saem daquilo e querem continuar crendo naquilo que a gente sabe que o monergismo é correto, porque a Bíblia do início ao fim ela é correta, e o sinergismo do início ao fim ela é incorreta, e essas pessoas não querem sair daquilo. Minha família toda é sinergista, toda, né? E eu fico me perguntando assim, ó, por que que eu saí? Por que que hoje eu estou, né? O Deus abriu os meus olhos e eu saí. Por que que Deus não abriu os olhos deles, né? Porque Jesus diz, né? É Ele que abre os olhos. Ele disse, né? Ninguém faz nada se não for por mim. É Ele que abre os olhos de quem Ele quer. Falou por parábolas, né? Para não entenderem. E aí a gente fica assim, ó. Por que que eu saí da onde eu estava? E eu não consigo mais voltar para lá. Eu tentei já até voltar. Eu não consigo mais voltar para o arminianismo de jeito nenhum. E aí a gente se pergunta por que que eles continuam lá, né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, porque a salvação pertence a Deus. Eu não sei quem é salvo e quem não é salvo. A gente fala de uma doutrina, que nem o Wesley está falando da doutrina arminiana, ela é sinergista, e a gente sabe que o sinergismo não é bíblico, né? Então, não está falando de pessoas, né? Mas aí, quando a gente vai olhar em pessoas, a gente fica também nesse mesmo, tem o mesmo pensamento, é o mesmo que eu tenho, será que é salvo ou não é salvo? Mas eu fico perguntando hoje a pergunta que eu faço, né? Por que eu saí de lá? Né? E eu não consigo mais estar lá, né? Então, é Cristo que abre, né, os nossos olhos, as escamas caem, né? Ele diz que ele não quer que eles entendam. Então, nosso entendimento é irrisório nisso aí, a gente não consegue, né, entender isso de jeito nenhum, mas temos que crer. Essa que é a realidade, né? A vantagem que a gente tem é da gente não saber quem é salvo e quem é salvo, né? Quem não é e quem a gente só vai saber isso lá na eternidade, né? Então, a gente está aqui, né? Não, por que que a gente está aqui agora? Temos um grupo aqui com 30 pessoas e só está nós aqui. Por quê? Não tem explicação, né? Deus, ele faz as coisas do jeito que ele quer, né? E aí o entendimento que hoje eu tenho é isso. Por que que eu estou aqui? Por que que eu sou salvo? E por que que eles não querem entender o evangelho, né? É Jesus, né? O nosso entendimento é complicado isso aí. Mas, para concluir essa questão, quando nós vamos tratar desse assunto, eu acho que nós temos que ter cuidado só para quebrar e não manter dois estigmas. O primeiro é que quando nós estamos falando sobre a heresia arminiana ou qualquer outra, nesse contexto aqui mesmo do ponto 9, acho que eu nem cheguei a citar diretamente o arminianismo, eu citei em outras oportunidades, mas aqui eu ainda estava falando sobre heresia no contexto mais amplo e geral de qualquer desvio doutrinário que divida a fé da igreja, né? Mas quando a gente fala sobre heresia e sobre uma doutrina incorreta, nós não estamos julgando indivíduos. Então, o primeiro estigma que tem que ser quebrado para quem vai nos assistir essa aula depois é isso, olha.
Nós não estamos falando sobre pessoas, julgando salvação de indivíduos, mas falando sobre um conjunto doutrinário. Se a pessoa crê nisso, ela não é uma salva. Se a pessoa crê nisso, ela é uma salva. Porque isso aqui é a Bíblia, isso aqui não é a Bíblia. E um outro estigma, um espantalho também, é que quando nós falamos isso, nós também não estamos falando que todo mundo que se diz cristão, reformado, calvinista, é de fato salvo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo João fala muito sobre isso. O Hebreus fala sobre apostasia, o apóstolo João e o apóstolo Paulo em Hebreus. Eu acredito que o apóstolo Paulo mesmo que escreveu Hebreus também, mas enfim, não é o tema. Sobre apostasia. E aí João vai falar que aqueles que saíram do nosso meio não eram dos nossos, enfim. Mas, então é óbvio que também, quando nós falamos isso, nós não estamos falando quem declara isso aqui é salvo. Não, não é quem declara. É quem crê. E o que é crer? Aí nós entramos numa discussão talvez um pouco mais longa. Mas quem deposita a sua confiança, o seu coração, a sua vida nisso, e não pelas próprias obras, mas por uma ação espiritual do próprio Deus, a sua própria vida é moldada a essa crença. É uma consequência do crer, que é uma obra da salvação de Deus, de justificação, chamado, santificação, glorificação, né? Então, esses dois estigmas têm que ser quebrados. Quando nós tratamos desse assunto, nós não estamos afirmando que indivíduos não são salvos, julgando salvação, e nós também não estamos afirmando que todo mundo que diz ser calvinista é salvo. Não. E aí o Heber Campos Júnior foi muito certeiro em afirmar essa verdade, que há joio no meio do trigo, que há cristãos falsos, há quem declara com a boca, mas com o coração totalmente distante disso. E como o irmão Lucas falou aquela hora, que Deus nos livre disso, né, meu irmão Lucas? Que Deus nos proteja de sermos falsos. Deus nos proteja de declararmos com a boca, mas né, que a nossa vida seja distante disso. Pode falar, irmão Lucas. Ô, meu irmão, logo no iniciozinho, quando eu entrei na fé reformada, assim, eu já me converti, pela graça de Deus, na fé reformada. Como eu postei uma vez lá no grupo lá, eu não sei se foi nesse, acho que foi no outro, que foi a minha conversão. Que eu era ateu e tal, me converteu ao cristianismo e tal. Logo no início, o reverendo Daniel, que ele não está mais aqui na minha cidade, está em outra, ele era pastor daqui, ele falava muito, eu digo, olha, Lucas, você, na sua mente, você é excelente. Veja seu coração. E eu examino muito, porque o coração humano é enganoso, é um coração podre, é cruel, é maldito. Maldito é o coração do homem. O que eu devo fazer como você, ou como a gente irmão aqui, todo mundo, e as pessoas também que vão assistir também. A gente deve examinar o Deus que nós servimos e cremos. É um Deus verdadeiro? É o Deus da Bíblia? Teve uma vez que eu postei lá no meu Instagram, falando assim, falando a frase assim, meus irmãos. Eu falei assim, se você crê no Deus da Bíblia, assim, eu reconheço que foi um pouco duro. Aí eu falei assim, se você crê no Deus da Bíblia, tudo bem, Deus seja louvado. Se você não crê, é do diabo. Eu acho que eu poderia ser um pouco mais maneiro nessa questão, mas essa questão é essa. Se nós não cremos no Deus da Bíblia, a gente crê num Deus artificial, um Deus falso. Certamente. Aí a gente tem que tomar cuidado por conta disso também. Mas, meu irmão, o que eu conheço de calvinistas que entende ali da Bíblia, mas eu vejo que não tem mudança, não tem transformação nele, não tem uma piedade, não está escrito, tem muitos também, tem muitos. E tem muitos e tem muitas pessoas que confessam a fé erradíssima, mas que genuinamente salvo. Então, essa questão, assim, eu bastante. Mas, assim, o meu objetivo não foi falar mal da questão da salvação da pessoa em si. Minha dúvida foi nessa questão, que apesar do erro teológico, eles podiam ser salvos. Mas obrigado, meu irmão, pela dúvida.
Claro, claro. É um prazer, meu irmão. Eu que Pela dúvida não, agradeço. porque já, Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo comentário dos irmãos. É sempre muito, muito bom a gente refletir, porque é sobre como aplicar o que nós estamos aprendendo, né? E também sobre como, às vezes, corrigir os nossos próprios erros e problemas, né? Mas até voltando, eu tratei sobre a heresia de uma maneira geral, né? E o arminianismo é uma heresia. A, a história da igreja mostra esse reconhecimento no Sínodo de Dort, enfim. Mas não é a única, nem de perto. É um mar de heresias. E o ponto, quando nós enxergamos a heresia aqui no primeiro mandamento, recapitulando, é que a heresia, ela faz com que nós creiamos de forma errada, num Deus errado. Por isso ela está aqui no primeiro mandamento. Isso é interessante, né, irmãos? Às vezes os irmãos já tinham refletido sobre esse aspecto da heresia, né? E sobre como ela se enquadra no, em pecados proibidos no primeiro mandamento. Acho isso muito interessante. Ponto 10. A resistência obstinada e a insensibilidade sobre os juízos de Deus e a dureza de coração. Então, a resistência obstinada, aquela dureza de coração que nós vimos em Romanos 2,5. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, resistência obstinada e a insensibilidade sobre os juízos de Deus, que é o estado de cegueira, meus irmãos, espiritual, é o estado de quem Deus entregou aos seus delitos e pecados, né? Que Deus nos livre disso, de ser entregues aos nossos delitos e pecados. Que Ele nos escravize, para que então sejamos verdadeiramente livres. Então, também a insensibilidade sobre os juízos de Deus, né? A indiferença sobre os juízos de Deus. Isso também é um pecado, porque isso é incompatível com o conhecimento de Deus, único e verdadeiro. E também a dureza de coração, essa dureza, essa resistência obstinada, né? Ponto 11, a soberba, a presunção, a segurança carnal. Aqui entra um pouco do que o irmão Lucas falou. É um erro que nós podemos incorrer, meus irmãos. E que Deus nos livre da soberba, da presunção e da segurança carnal. A nossa segurança não está em nós cremos num conjunto doutrinário mais adequado. Não. Implica que a nossa fé e confiança está no Deus que nos salva, né? E, obviamente, é como Charles Spurgeon disse, calvinismo é um nome que se dá ao próprio evangelho, né? Agora, ser nominalmente calvinista é completamente irrelevante. Ser nominalmente cristão, ser nominalmente qualquer coisa é irrelevante. O que vale, de fato, é a fé e a confiança. Até porque, aqui no ponto 9 acabou passando desapercebido por mim, meus irmãos. A desconfiança e o desespero. Quando você contempla o Deus verdadeiro, não há margem para desconfiança nem desespero. Então, a ansiedade, a desconfiança, o desespero no Deus soberano é pecado. É um pecado que atenta contra o ser de Deus. Por isso ele está aqui no primeiro mandamento. Então, a ansiedade, a desconfiança, ela está ligada a uma crença errada. A uma crença num Deus que não pode prover para mim, ou que aquilo que ele provê para mim não é bom o bastante. E isso fere o primeiro mandamento. Aqui nós temos a soberba, a presunção e a segurança carnal. Então, queridos, nossa segurança, ela é espiritual, ela é somente em Deus. Nós cantamos isso nos nossos cultos em domingo. Salmo 19:13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Que Deus nos livre, meus irmãos, de todos esses pecados, né? Especialmente da soberba, porque a soberba, diante de Deus, ela é autoidolatria. A presunção e essa segurança carnal, elas estão sim surgindo diretamente contra o Deus que revelou.
o tentar a Deus. Mateus 4:7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você conhece Deus, você não deve tentá-lo. O Senhor Jesus respondeu dessa maneira ao diabo. Ponto 13. O uso de meios ilícitos e a confiança nos lícitos. Percebam, meus irmãos, o uso de meios ilícitos e a confiança nos lícitos. O uso de meios ilícitos pode até ser óbvio que é contrário à lei de Deus. Agora, e o uso de meios lícitos? Quando eu pego algo como calvinismo, eu pego algo como um ofício pastoral, ou como pertencimento a um certo tipo de grupo, como os reformados, e eu confio nesse meio lícito, eu estou depositando a minha confiança num ídolo. E aí eu volto a ressaltar aquilo que o irmão Lucas disse, é pertinente. Da soberba, Deus nos guarde. E de confiar nos meios lícitos, ainda que lícitos. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O irmão Lucas também citou Jeremias 17:9, né, que enganou seu coração, mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, meus irmãos, nós corremos muito risco de depositar nossa confiança não em Deus, mas nas bênçãos que Deus nos dá, como família, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. O Lucas, os mais jovens, Lucas e Davi. Davi, especialmente, né, que é filho do Michael, então pode, às vezes, depositar sua confiança num pai cristão verdadeiro, num pai que faz culto familiar, num pai que ensina, que exorta, que disciplina, que corrige. Mas não. Os meios lícitos que Deus nos dá, eles não podem ser objeto da nossa confiança. Isso também fere o primeiro mandamento. Então, os deleites e gozos carnais também. Então, como o irmão Davi também respondeu, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso gozo e nossa satisfação tem que ser em Deus. Se a nossa satisfação e o nosso gozo não estão em Deus, nós estamos ferindo o ser de Deus no primeiro mandamento. Ter um zelo corrupto, cego e indiscreto também. Então, 2 Timóteo 3:4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Então, zelo também, falso, corrupto, cego e indiscreto. Então, o nosso zelo também tem que ser um zelo de acordo com o Deus que nós servimos. Um zelo tem que ser verdadeiro, o zelo tem que ser amável, tem que ser gracioso. Então, é tudo, meus irmãos, vocês percebem que é como se todos os mandamentos estivessem contidos no primeiro, como se todos os pecados ferissem aqui o primeiro mandamento mesmo, diretamente, né? A tibieza e o amortecimento nas coisas de Deus. Um outro ponto relevantíssimo, meus irmãos, que é que quando nós estamos diante de Deus, não tem como um Deus que é perfeito, Deus não pode ser adorado com imperfeição. Nós refletimos sobre isso quando estávamos tratando no capítulo 2 da Confissão de Fé. Então, a tibieza e o amortecimento nas coisas de Deus, ou seja, as coisas de Deus serem feitas por nós de uma maneira preguiçosa, vergonhosa, é pecado. Porque o Deus perfeito que está na nossa face, ele deve ser adorado de maneira perfeita. Então, as coisas de Deus não podem ser feitas de maneira preguiçosa ou amortecida, porque isso fere o primeiro mandamento, de não ter outros deuses diante de mim. E Apocalipse 3,16 diz assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, as coisas de Deus não podem ser feitas com mornidão. Também o alienar-nos e apostatar-nos de Deus. Ezequiel 14:5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Então, o abandono,
a alienação de Deus, a apostasia. Isaías 1:4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então, o alienar-nos e apostatar-nos de Deus também fere o primeiro mandamento, porque nós contemplamos o Deus verdadeiro e nós devemos segui-lo, adorá-lo. Se nós não o fazemos ou fingimos o fazer por um tempo e depois o abandonamos, isso fere também o primeiro mandamento. Então a apostasia está aqui no primeiro mandamento, meus irmãos. Também 17. O orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, a anjos ou qualquer outra criatura. Então, isso aqui também costuma ser mais literal, porque a gente lida às vezes com os papistas, né? Então, o orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura é diretamente proibido, Apocalipse 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o próprio apóstolo João se prostrou diante do anjo e ele foi repreendido por isso. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-os em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2:18. Então isso é antigo, é antigo. Culto a anjos, a santos, a outras criaturas. Isso também é diretamente proibido aqui no primeiro mandamento. Também, meus irmãos, todos os pactos com o diabo, consultar com ele e dar ouvidos às suas sugestões. Então, qualquer relação com o diabo, ela atenta diretamente contra o ser de Deus, do verdadeiro e único Deus. Levítico 26. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. 19. O fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. Essa aqui é uma adoração humana. É um pouco mais perspicaz, talvez, né? Um pouco mais sutil, e que é de fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. É uma adoração direta a um Deus falso, que é um homem, meus irmãos. E em 2 Coríntios 1:24 diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis de pé. Então, o próprio apóstolo Paulo está falando: não temos domínio sobre a vossa fé. Não se trata de controle, não se trata de senhorio da fé, e sim porque nós somos cooperadores do vosso gozo, administradores da verdade maravilhosa do Evangelho. Então, 20, o fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos mandamentos, e o resistir e entristecer o seu espírito. Então, o irmão Michael falou que algumas pessoas, ele teve experiência de algumas pessoas realmente desdenhar, né, desprezarem aos mandamentos de Deus. E aí, meu irmão? Isso está diretamente ligado também, porque os mandamentos de Deus são a manifestação pura e clara para nós do caráter de Deus. Então, o desprezo dos mandamentos de Deus é um desprezo do ser de Deus. E também o resistir e entristecer o Espírito de Deus. Provérbios 13:13 diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, o desprezo da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, é um desprezo do próprio Deus. E Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. E esse estado de resistir e entristecer ao Espírito, meus irmãos, é o nosso estado natural, o estado de cegueira e morte espiritual. E o 21, por último, o descontentamento e impaciência com as suas dispensações, com as dispensações de Deus. Descontentamento com as dispensações de Deus, a insatisfação, queridos, a impaciência. Ah, Deus não podia fazer isso, seria melhor se eu fizesse de tal forma.
Ah, tá chovendo hoje. Tinha que fazer calor. Olha que coisa boba, meu irmão. Mas, meus irmãos, mas que demonstra descontentamento e impaciência com as dispensações de Deus. Deus é soberano, ele faz tudo o que ele quer. E tudo que ele faz é o melhor para nós e para a própria glória dele. Então, qualquer descontentamento fere o primeiro mandamento, porque nós estamos diante de Deus dizendo: o Senhor Deus, que é verdadeiro e único, não sabe fazer as coisas. Eu faço melhor, né? Também o acusá-lo estutamente dos males com que ele nos aflige. Então, Deus nos aflige com males, meus irmãos. Isso é uma verdade. Agora, nós, de forma tola, de forma maligna, nós acusamos Deus desses maus, como se isso fosse de fato um mal para nós. Nós estamos rejeitando a bondade de Deus. Outra coisa, meus irmãos, o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, ídolos, ou a nós mesmos, ou a qualquer outra criatura. Então, não só atribuir os males indevidamente, estultamente a Deus, mas atribuir também os bens que Deus nos dá a outras coisas, a fortuna, a ídolos. Isso fere diretamente o primeiro mandamento. Então, Lucas 12:19 diz: E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É alguém que está tranquilo e contente, não com a provisão de Deus, mas com a matéria, com o objeto. E Jó 1:22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, né? E é sobre atribuir a injustiça de Deus nas dispensações dele para conosco, sobre as aflições que sofremos. Então, meus irmãos, concluindo a nossa aula de hoje, uma aula muito extensa, peço perdão por isso, mas vamos refletir que a idolatria moderna, meus irmãos, e quando nós enxergamos o primeiro mandamento, como eu disse, nós temos que enxergar Deus sentado no seu alto e sublime trono, como a visão do profeta Isaías. E quando nós enxergamos Deus e tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo diante de Deus, nós percebemos que os pecados, eles são gravíssimos, porque eles não são simples pecados, eles são desobediências ao ser de Deus, deturpações do ser de Deus, das perfeições de Deus e dos atributos de Deus. Então a idolatria moderna, ela não se manifesta apenas em adorar estátuas, meus irmãos, mas em colocar qualquer coisa, carreira, dinheiro, a gente refletiu durante a aula, relacionamentos, hobbies e até mesmo a própria imagem no lugar de Deus em nossos corações. Então a idolatria, meus irmãos, ela não é apenas na adoração de estátuas, mas também de qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Também no atribuir a outrem as obras ou os atributos de Deus. Deus é bom, e o próprio Cristo, nosso Salvador, responde: e bom que tenho eu de bom? Bom é Deus que está no céu. Então, não devemos atribuir a outros as características ou os atributos ou as obras de Deus. Óbvio que eu não estou falando dos atributos comunicáveis, né? Porque se Deus nos dá bondade, nós também somos bondosos, mas a nossa bondade não vem de nós, ela vem de Deus. Então, se algo ocupa o primeiro lugar em nossos pensamentos, afetos e prioridades, tornando-se fonte primária de nossa segurança, alegria ou propósito, isso se torna um ídolo. Então, meus irmãos, nós estamos perdidos. E que Deus possa nos livrar de, de colocar a nossa confiança em tudo, porque é muito fácil nossa confiança estar depositada no trabalho. Eu compartilhei um vídeo do Heber Campos Júnior hoje, do reverendo, falando sobre o papel do marido, que geralmente está satisfeito em prover financeiramente, enquanto ele é um pai ausente, um marido ausente, não ensina as escrituras para os filhos, não faz culto familiar. E aí ele está negligenciando completamente o seu papel, enquanto acha que está fazendo o melhor para a sua família. Então, que Deus nos livre dos nossos ídolos. E então, meus irmãos, se nós não nos alegramos nele, nós estamos rejeitando o seu senhorio.
essa frase é um bom resumo das sutilezas do primeiro mandamento. Se nós não nos alegramos, confiamos, se nós estamos ansiosos, insatisfeitos, nós estamos rejeitando o senhorio de Deus, o governo de Deus. Estamos dizendo: o Senhor não é o meu Deus. O meu Deus é aquilo em quem eu deposito a minha confiança. Então, concluindo, de forma bem rápida, porque nós tratamos já isso no curso da aula. Pergunta 106. Que nos ensina especialmente pelas palavras além de mim, no primeiro mandamento? As palavras além de mim, no primeiro mandamento, que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim, dependendo da tradução. E o que significam essas palavras? O que essas palavras no mandamento nos ensinam? Elas nos ensinam que Deus, que tudo vê, ele nota especialmente e se ofende muito com o pecado de ter-se qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo com uma provocação muito ousada, assim como para nos persuadir e fazer como diante dos olhos de Deus tudo que fazemos em seu serviço. Então eu já tratei sobre isso a aula inteira, meus irmãos. Além de mim, ou diante de mim. Tudo que fazemos está sendo feito diante de Deus. Deus tudo vê. E ele nota cada um desses pecados de ter outro Deus no lugar dele na nossa vida. E ele se ofende muito com isso, queridos. Então essas palavras servem para nos mostrar a gravidade de que tudo que estamos fazendo de idolatria, estamos fazendo na cara de Deus. Então, Salmo 44, 21. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura Deus não esquadrinhará isso? Pois ele sabe o segredo do coração. Então, tudo é feito diante de Deus, meus irmãos. Então, essa frase nos lembra da onisciência e onipresença de Deus. Não há lugar onde nós possamos esconder nossos ídolos ou nossa falta de devoção a Ele. Exclusiva. Tudo é feito diante de Deus. Todos temos outros deuses diante de Deus. Esse que é um ponto, queridos. Todos os nossos deuses estão patentes diante de Deus. Então, esse é um chamado à sinceridade e à integridade na adoração, sabendo que Deus vê não apenas nossas ações, mas também as intenções mais profundas do nosso coração. Então, meus irmãos, o primeiro mandamento ele é suficiente para condenar toda a humanidade. Tudo. E nós somos totalmente depravados e mortos em nossos delitos e pecados. Cristo veio cumprir perfeitamente o mandamento que nós quebramos diariamente. E ele amou o Pai com amor indiviso, rejeitando toda forma de idolatria. Então, o primeiro mandamento, que aponta para que nós quebramos e que Jesus somente cumpriu, ele não nos deixa desesperança de nossa incapacidade, ele nos conduz, né? Então, o objetivo não é que nós nos entristeçamos finalmente com a nossa muita quebra do primeiro mandamento, mas que nós sejamos conduzidos a Cristo, o nosso único mediador que nos reconcilia com Deus. Então, meus irmãos, toda essa reflexão sobre o primeiro mandamento nos faz termos que aplicar ela na nossa vida, que não seja só da boca, mas que nossa vida seja piedosa. Que nós devemos buscar conhecer Deus mais profundamente na sua palavra. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos temer o Deus verdadeiro. Devemos orar a Ele com mais frequência. Devemos amar a Deus, adorar e glorificar a Deus, e lembrar de Deus e pensar em Deus todo o tempo. E também devemos ser mais gratos a Ele no dia a dia e ter alegria e gozo em Deus, como a primeira pergunta do catecismo breve. Nós devemos nos alegrar em Deus e ter gozo nele, meus irmãos. Então, assim nós encerramos essa extensa aula, muito profunda e muito boa em conteúdo, né? E eu gostaria de pedir ao irmão Michael que fizesse uma oração, aplicando nesses últimos 4 a 3 minutos que nós temos. Graças a Deus. Amém, Senhor. Senhor amado, obrigado, Senhor, por esse tempo que estivemos aqui.
Obrigado, Senhor, porque na tua soberania, na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia, Pai, o Senhor nos escolheu em ti, Senhor. Te agradecemos por o Senhor ter nos adotado, nos regenerado, nos justificado, nos glorificado já, porque cremos que nossa alma, nosso espírito, né, já está glorificado em ti. Um dia nosso corpo também será, mas nossa alma já está salva. Nos santificar, Senhor, porque só temos santificação através de ti, Senhor. Por nós mesmos não podemos nada. Não teríamos levantado a nossa cama hoje se não fosse a tua vontade. Como tua palavra diz, só podemos fazer algo se for da tua vontade, Pai. Então te agradecemos por sermos teus filhos, teus escravos, por o Senhor ser nosso dono, por o Senhor ter nos tirado do reino das trevas e nos colocado no reino da luz, Senhor, junto de ti, Senhor. Mas somos escravos em amor, porque o amor que tu tens por nós foi perfeito, Pai. O que tu fez por nós foi perfeito, Pai. E nós só temos a te agradecer por isso, Pai. Te pedimos que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, continue com nós a cada dia, Pai. Até o último dia da nossa vida, que o Senhor esteja com nós, Senhor, como a tua palavra promete. Te agradecemos por essa aula, te agradecemos pela disposição do irmão Wesley estar aqui. Te agradecemos pela vida dos irmãos que estiveram junto com nós. Te pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que não puderam estar aqui. E que a gente possa, Senhor, cada dia mais colocar em prática, Senhor, tudo que nós temos aprendido de Ti. Porque eu crer é isso, Pai, é colocar em prática, com amor, tudo que aprendemos de Ti através da Tua palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor continue com nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.